Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do PGCast, um podcast para tratar de finanças e tudo que envolve o mundo do empreendedorismo. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, advogado Vitor, ele que é especialista no setor empresarial, no setor tributário. Vitor, muito bem-vindo, por favor, se apresente. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do meu amigo de longa data, o Gabriel, o Pedro, que eu estou conhecendo, as referências eram ótimas. Agradeço de verdade o convite, a oportunidade de a gente falar de um assunto tão relevante, né, que é a matéria jurídica, não só para empreendedores que estão iniciando, empresários que já estão há mais tempo no mercado, que têm aquela cabeça um pouco mais conservadora. Gostaria, primeiramente, de falar um pouco sobre o nosso escritório, né, para apresentar. Eu sou o Vitor, sou advogado da Moraes Advogados Associados. É um escritório familiar. Ele foi fundado pelo meu pai faz mais de 32 anos. Legal. Então, recapitulando um pouco da minha história no direito, eu iniciei fazendo o curso na Uniriter, aqui em Canoas mesmo. E no decorrer do curso eu mudei para Unicinos, por questões de relações, porque aqui em Canoas, eu sou de Canoas, então, por questões de conhecer novas pessoas, novas relações, eu mudei a universidade e migrei para Unicinos, e acabei me formando lá em 2021. Então, no escritório, a minha trajetória começou no escritório em 2015, logo no meu primeiro dia de faculdade. Para quem conhece o meu pai, ele tem um sistema mais rígido, digamos assim. Então, eu entrei no escritório no primeiro dia da faculdade e eu me recordo de uma história que é até engraçada. Eu fiquei um ano cadastrando cliente. Nós temos um sistema, não é mais o mesmo sistema, mas eu fiquei um ano cadastrando clientes na base de dados do escritório. Em determinado momento, já tendo mais contato e familiaridade que inclusive os meus colegas, né? Porque Sim. eu tinha o escritório, já vinha trabalhando e vendo o que vinha acontecendo. Depois de passado um ano e pouquinho, eu cheguei e falei, pai, será que não é o momento agora de eu me aventurar um pouco mais, né? E ele olhou para mim e falou, eu estava esperando tu vir aqui para a gente ter essa conversa. Porque eu acho que, acima de tudo, quando tu tem um negócio, né, é muito importante que tu conheça ele de ponta a ponta, Claro. entendendo o processo. E, e desde então eu exerço a profissão, né? Sou um operador do direito, digamos assim, e, e continuo no escritório. Hoje eu sou sócio do escritório, com ênfase em tributário. O teu pai ainda tá no escritório hoje. Tá no escritório, tá no escritório. E como é que vocês veem assim a mescla? Imagino que teu pai esteja muito mais anos exercendo a advocacia, tu uma nova escola, podemos dizer aí há 10 anos mais ou menos, pelo Isso. que tu falou no escritório. Como que é mesclar o direito mais jovem com o direito mais tradicional, mais rígido do teu pai? E até que ponto vocês conseguem colocar isso no mercado, oferecer a novos clientes, uma vez que a maioria da população brasileira, eu acho que tem uma mentalidade já o direito mais reativo. Primeiro tu espera dar um problema para depois tu ir lá e ver quais são as soluções. Hoje ainda é possível passar para as pessoas, para as empresas, seja quem for, um direito onde tu consegue fazer uma prevenção de possíveis problemas? Não, perfeito. Pedro, eu te agradeço a tua pergunta, tá? Porque isso é uma coisa que a gente enfrenta muito no escritório, no dia a dia. O primeiro ponto em relação a como é que é trabalhar, né, com um advogado que vem de outros tempos, onde a informação ela não se tinha um acesso à informação com tamanha agilidade que é nos dias atuais. Hoje a gente abre a internet e com uma certa frequência a gente vê o cliente, às vezes ele vem nos perguntar já querendo solucionar o problema. Sim. O que antigamente, entendo eu que era mais restrito, né? Porque tu não tinha tanto acesso à informação, à inteligência artificial. Então, sim, a gente enfrenta algumas divergências. Isso daí foi se adaptando com o tempo, né? Com a qualidade das informações, também com outras pessoas que trabalham no escritório. Mas o ponto central da tua pergunta, que é a mensagem que eu quero deixar para quem está nos ouvindo hoje, que desmistificar essa condição do advogado como se ele fosse quem apague os incêndios, digamos assim. Sim, sim. Então a ideia aqui é deixar muito claro para o nosso ouvinte que o advogado ele pode ser muito mais do que isso. Ele pode ser muito mais. O advogado ele pode ser muito mais do que isso. Ele pode ser um parceiro do negócio.
Perfeito. Até, às vezes, nos nossos negócios aqui, que nós também temos, às vezes a gente procura uma prevenção justamente para não dar aquele problema que depois vira um bicho de 7 cabeças. Às vezes as pessoas têm, eu vou ir num advogado, o advogado vai ser caro, vai ter aquela linguagem do juridiquês, né? e aí vai acabar... As pessoas criam um bicho que, às vezes, na verdade, fizeram uma prevenção, tu já consegue ter boa parte dos problemas antecipados para não ter, né? Ou seja, não ter os problemas. Perfeito, perfeito. Isso é uma questão assim que ela é discutível, né? Porque todo mundo acompanha a insegurança jurídica do nosso país. Isso é um fato que a gente enfrenta no dia a dia, que a gente acaba enfrentando certas dificuldades em relação à dinâmica, né, da mudança de entendimento com uma certa frequência, fazendo com que a gente tenha dificuldade, muitas vezes, de passar aquele 100% de segurança, aquela orientação. A gente pode buscar embasamento, mas a dinâmica das decisões acabam dificultando o nosso trabalho, mas a ideia é que a gente faça sempre um trabalho pessoalizado para que a gente consiga atender o cliente de uma forma muito pessoal. O que se enfrenta muito no dia a dia também é que o cliente ele chega muitas vezes no nosso escritório sem ter nem noção do risco que ele está correndo. E isso é de praxe, é uma situação que ocorre com muita frequência. Eu acho que o brasileiro tem uma mania, né? Primeiro tu faz para depois tu tentar regularizar. Seja a parte contábil, a parte jurídica. Primeiro tu vai, start, dá o pontapé inicial. Dá o problema, depois tu pensa em regularizar. E depois vai ver como é que faz isso aí. Isso aí a gente acaba vendo bastante na prática, né? Então, essa atuação consultiva ela é muito importante porque ela gera até, é importante fazer essa colocação, né? Que quando se tem essa segurança, até o próprio empresário, a cabeça do empresário, ela fica mais leve, ela fica mais em paz, em outras palavras, para que ele tome as decisões acertadas com foco e ênfase no que efetivamente vai dar um retorno financeiro para ele de forma direta. Porque a atuação consultiva, tanto eu faço menção também à nossa parceria, né, Gabriel, que a gente tem, a parceria com a contabilidade, são pilares, eu entendo que são pilares do negócio. Quando tu trata de um advogado ou quando tu trata de uma contabilidade, essa atuação proativa ela é importante para gerar valor para o teu negócio. Literalmente, a ideia é gerar valor para o negócio. E isso se enfrenta essa dificuldade porque o cliente ele não tem a expertise para fazer as perguntas necessárias, acaba negligenciando pontos que são de suma importância para a operação ter uma sustentabilidade, e isso daí acaba acarretando em prejuízo que lá na frente, depois, muitas vezes, infelizmente, são irrecuperáveis, né? E não pode mentir, né? Não pode mentir para contador, advogado e médico. Tem que sempre falar a verdade. É verdade. É que muitas vezes esse prejuízo lá na frente não vem só o valor nominal, né? Ele vem corrigido ainda com juros e multa. Então o impacto de a pessoa negligenciar isso lá na frente vai ser muito mais caro do que ela já iniciar realizando essa estrutura, essa proteção jurídica, contábil, né? Já ter esse planejamento. Mas a respeito ali da instabilidade jurídica, muito que se fala hoje e que está muito em alta é a respeito da reforma tributária, né? Que, enfim, diariamente a gente vê diversas informações e alterações. Hoje, como é que tu vê essa transição dessa reforma? Quais os impactos que vão ter as pequenas, médias empresas? E o que tu vê de alternativas durante essa transição para que elas se adaptem e tirem o melhor proveito, né, dessa situação? Então, muito importante a pergunta, né, que é um tema que ele está muito quente. Ele é um tema que está, de certa forma, prematuro, né, porque já se tem a consolidação de que a reforma tributária ela vai deixou de ser reforma, né, porque agora vai ser aplicável a partir do ano que vem. Então, eu entendo assim, que é um momento do empresário ele impulsionar o negócio. É o momento do empresário ele ter a capacidade de enxergar que a gente está diante de um movimento que faz com que ele entenda a necessidade de sair da zona de conforto, buscar alternativas de uma forma estratégica, porque a reforma tributária ela vem com o intuito de simplificar, né? Porque a gente vai estar otimizando os impostos, mas ao mesmo tempo ela vai mudar a sistemática. Então é um momento muito importante para revisitar
não só os contratos que estão vigentes, mas para que possa ver se aquela operação, a partir dessas mudanças, é realmente o melhor enquadramento, se a empresa hoje, da forma como ela vem operando, ela está adaptada a essa nova sistemática, se não vai ter reflexos, o custo. Isso daí vai importar também em consequências nas próprias relações comerciais com fornecedor, com distribuidor. Então, a gente, ali no escritório, a gente tem feito bastante trabalhos bem técnicos voltados, buscando uma pessoalidade, né? Buscando atingir as especificidades de cada empresa, as quais nos consultam em relação a isso, empresas mais proativas, né? Já entendendo a importância disso, para que a gente consiga trazer essa segurança e já planejar de uma forma, por estimativa, que seja nesse primeiro momento, quais serão os impactos reais dessa mudança. Então, de uma forma bem objetiva, essa reforma ela vem para que os empresários enxerguem oportunidades de uma forma estratégica, e vai acontecer isso, porque se tu não fizer, o concorrente do teu lado vai fazer e vai ficar para trás. Empresas do Simples Nacional vão ser altamente afetadas, prestadores de serviço. Então é importante que se tenha esse olhar bem atento, que pode ser uma oportunidade de alavancar o negócio. Legal. Eu enxergo dessa Inclusive forma. vai ter um período de transição, né, da reforma tributária. Então é justamente, acho que nesse período que as empresas podem usar eles a seu favor para justamente sair na frente das concorrências, né? Perfeito. Essa questão da transição ali, né, que se fala em 2026, começa o período teste, né, que é a respeito apenas no XML, da informação da IBS, CBS, 27 sim, que daí sim começa a ter realmente um impacto. Que conselho tu daria para as empresas nesse período de transição de 26, que vai até 32, de modo que ela utilize da melhor maneira essa transição? O que tu aconselha para as empresas realizarem durante esse período, né, dessa transição? Agora, puxando um pouco a sardinha para o teu lado, Gabriel, eu diria para que as empresas, elas, antes de qualquer coisa, elas entrem em contato com a contabilidade, entendam os processos, entendam como é que está sendo feito hoje, como é que está sendo realizada essa operação, como é que estão sendo emitidas as notas, porque tudo isso vai impactar no resultado final. Essa para mim, o cerne da questão, no meu entendimento, é que o empresário, ele deve, muitas vezes, assim, o que a gente vê muito no dia a dia, né? Que o empresário, não por negligenciar, mas por falta de tempo, digamos assim, Sim. ele acaba não tendo tempo para ele parar ali e fazer aquela análise mais aprofundada, minuciosa, essa é a palavra, fazer. E por vezes também a gente deve entender que também não é o papel dele, mas ele tem que entender a relevância de quem pode fazer isso por ele. E se ele pudesse elencar profissionais que são chaves no negócio dele perante a reforma tributária, seria advogado, contador? O que tu acha que mais ele pode buscar, quem quer sair na frente e fazer um trabalho preventivo para a empresa, né? A gente costuma dizer, né, que, fazendo uma analogia, os médicos, quando eles estão diante de um procedimento muito tido como complexo, né, de alto risco, digamos assim, eles fazem uma junta médica. Então, trazendo agora para responder a tua pergunta, os contadores e os advogados vão ter que trabalhar juntos. Pronto, então nessa mesa aqui nós temos temos a equipe própria. Sendo bem honesto, de forma transparente, eu acho que é um momento ideal para isso. Sabe aquele mercado, aquele comércio que já está... ele já se tem aquilo, não está dando certo. Eu acho que é o momento de revisitar isso aí, a operação como um todo, e remodelar ela, porque existem alternativas agora para alavancar o negócio. No ponto ali do Simples Nacional, que muito se fala, o pessoal fala, vai acabar o Simples Nacional não vai mais existir. A gente sabe que isso é mentira. Ele vai continuar existindo, as tabelas vão existir, anexo 1, 2, 3, 4 e 5. O que vai ter dentro da tabela é, lógico, a mudança, né, do PIS, COFINS, vai ter a entrada e a saída. Porém, vão ter outras mudanças bem significativas, ainda mais Simples Nacional, que está no meio da cadeia, né? Tu não está vendendo para o teu consumidor final, aonde esse vai ter esse impacto.
Como é que tu vê essa alteração, essas mudanças para as empresas que são optantes hoje do Simples Nacional? Como é que elas vão ser impactadas? O que elas podem fazer para já se antecipar ou alternativas, né? Buscar alternativas perante a essas alterações que vão existir? Então, o Simples Nacional, ele vai ter... a gente vai ter o Simples Nacional, ele vai te permitir que as empresas elas optem, né, por manter a sistemática atual de apurar por dentro, tá, em uma guia única. E também vai ter um dos fatores relevantes dessa reforma é justamente tu afastar a acumulatividade, com que as operações, o que tu compra, tu possa se creditar para abater do teu imposto final. Em suma, de uma forma resumida, para não entrar em Sim. termos muito técnicos, né? E a partir da reforma vai ser possível para quem é optante do Simples hoje fazer essa opção, se vai querer ou fazer a apuração por fora ou fazer a apuração por dentro, né? Manter esse benefício atual. Eu entendo que vai variar muito de operação para operação. Vai variar da atividade fim da empresa. Então, seguindo a mesma linha, a mesma lógica, Cada caso é um Tem caso. que olhar Cada caso de é forma um caso. minuciosa. Tem que olhar porque, no fim das contas, hoje, muito bem colocado pelo Gabriel, né? Se tu tá no meio da cadeia hoje, da cadeia produtiva, né? Acaba que se se o teu a pessoa com quem tu te O cliente é o o cliente, Empresa. a empresa a qual tu te relaciona, ela estiver na outra sistemática, acaba que não vai ser benéfico para ela promover essa operação com a sua empresa. Então é importante avaliar, porque, como eu disse, se o concorrente do lado for mais benéfico, por que eu vou continuar negociando com... Então, mais uma vez, né? Se você quer cuidar do seu negócio, fazer uma medida preventiva, procure um contador, procure um advogado, que a reforma tributária tá na porta já, né? Isso ocorre muito, isso já ocorre hoje nos dias referente à questão do ICMS, né? Lógico que PIS e COFINS, se tu tá no meio da cadeia, quem compra, independente se é simples ou não, se acredita normalmente das alíquotas. Uhum. O ICMS já dá um impacto diferente. Muitas distribuidoras, se são do simples, elas dão um crédito de 1, 2, 3%, e muitos mercados barram. A gente até teve casos ali que a gente trabalhou junto fazendo planejamento com o Vitor ali, com o escritório, né, em parceria, aonde os mercados não estavam mais querendo comprar desse distribuidor, porque ele não dava o crédito de ICMS porque ele era do Simples, ele dava 2,75%. E, em contrapartida, o concorrente dele dava 12%. Né? E isso acaba impactando o preço do produto na venda, porque o mercado vai embutir esse custo e o produto dele de R$5 passa para 7. E acaba não tendo essa saída, né? Então, isso vai acontecer de uma forma agora ainda maior com a reforma, com esses impostos federais, né? IBS e CBS, que hoje o único problema seria o ICMS, mas já ocorre, né? E pensa que agora vai ser de uma maneira muito mais... Pegando o gancho, né? Vai ser de uma forma coercitiva, porque a empresa ela não vai ter opção. Vai ser de uma forma coercitiva. Tu vai ser coagido a optar pela alternativa que talvez menos te gere custo. Ou então, se a tua operação está com uma margem boa, que se faça um desconto de, no mínimo, que se estima 8%. Sim. Para te não ser prejudicado, se fizer sentido dessa maneira. E agora, vou fazer uma pergunta que talvez as pessoas mais leigas tenham, até o Gabriel pode ajudar na resposta. Se nós pegássemos a análise técnica e resumisse, com a reforma tributária, as empresas vão pagar mais ou menos impostos? Então, ótima pergunta. Não se tem ainda, tá? A gente vai ter a chamada alíquota de referência, que vai ser uma alíquota que ela vai servir como a referência para que o sistema realmente atinja o seu objetivo, que é a neutralidade, né? A neutralidade para acabar com essa guerra fiscal de os estados darem incentivos por interesses próprios. Isso daí é uma dos grandes objetivos da reforma tributária. E no que tange a simplificação e a otimização do pagamento, isso está muito, muito, muito em aberto ainda, porque eu não teria como dar certeza. O que dá para se estimar, que é as projeções que se fazem por estudos, né, que se pagaria em torno de 26 a 28%.
tá? A título de imposto. Só que, óbvio, a gente está mudando a sistemática de 5 impostos, que hoje é o ICMS, o ISS, o PIS, COFINS e o IPI. A gente está passando para 2, que é o IVA dual, né? Que é a CBS e IBS também nós teremos o imposto seletivo, né? Sim. Imposto seletivo, que daí é um imposto federal que ele vai ser... Da penalidade, né? Que seria. Exato, é mais ou menos a mesma... Ele é diferente do IPI, mas ele segue uma linha assim de desincentivar, né? Ou melhor, incentivar a proteção ao meio ambiente, desincentivar produtos que se consuma, produtos que façam mal para a saúde. Nocivos, né? Cigarro, bebidas alcoólicas. E a reforma tributária vai também pegar os profissionais autônomos, aquelas empresas que não têm uma equipe tão grande, são empresas mais simples, podemos dizer assim, eles também vão ser impactados e também para eles seria um conselho buscar uma ferramenta, um profissional que consiga auxiliar eles, né? Com certeza, com certeza. A reforma vai impactar a todos, mas os prestadores de serviço são os que talvez tenham que ficar com os olhos mais abertos. E a pergunta que não quer calar, desculpa te cortar, mas já teve alguma empresa que procurou o escritório de vocês já pensando na reforma tributária, querer acelerar esse processo, deixar tudo redondinho? Ótima pergunta. No escritório a gente acaba fazendo muito, a gente trabalha muito com planejamento sucessório. E quando se fala em planejamento sucessório, hoje a gente já pegou planejamentos sucessórios em andamento e já pegamos planejamento sucessório para fazer desde o início. Se fala muito em holding, a fim de otimizar imposto. Acontece que, devido a essa alta propagação desse instituto, que é a holding, isso fez com que o fisco ficasse de olho aberto, dificultando para quem... As manobras, né? As manobras. Então, a gente tem feito bastante, com uma certa frequência, pareceres jurídicos de consultas em relação àqueles contratos vigentes vigentes nessas empresas, que são empresas, muitas vezes, do ramo imobiliário, holdings patrimoniais, onde tu centraliza o teu patrimônio, tu integraliza o teu patrimônio imobilizado, né? Tu integraliza no capital da empresa e tu recebe os rendimentos por lá e distribui de lucros para os sócios. Isso a gente tem enfrentado bastante, essas consultas, em relação, porque eu posso te dar um exemplo. Hoje, quando tu tem uma alocação de imóvel, ela não incide o ICMS nem o ISS. Agora, com a reforma tributária, como nós vamos ter o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, diferente do ICMS e do ISS, que é Imposto sobre Circulação da Mercadoria, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Esses dois não incidem sobre os rendimentos oriundos dos aluguéis. Em contrapartida, o IBS já vai ser hipótese de incidência. E através disso aí que tem propagado várias notícias que o aluguel vai ficar mais caro, né? E isso aí impacta toda a cadeia imobiliária, tanto de quem hoje aluga, pessoas que investem em imóveis para colocar em locação. Então, provavelmente vai acabar o fim do jeitinho do aluguel, né? Que tem sido anunciado. Essa questão da holding, que muito tem se propagado, nada custa mais caro do que uma holding mal feita. Porque o problema, já chegou casos ali no escritório, onde simplesmente foi aberta a holding, colocado os imóveis no capital, mas não foi transferido para o nome, passou um certo tempo, a prefeitura foi lá e começou a exigir o ITBI. Né? E aí acabou saindo mais caro, né? Não funcionou o planejamento feito, né? E vieram até nós e foi constituída mal feita. Então, realmente, tu vai fazer uma holding, vai fazer uma abertura, procura um profissional que tem conhecimento qualificado, porque senão vai sair mais caro do que deixar do jeito que tá, né? E aproveitando esse gancho do aluguel, uma coisa que vai impactar esse aumento do aluguel e um sistema que eles já estão verificando, né, desenvolvendo, é que no momento em que, por exemplo, o Vitor colocar que ele reside em algum imóvel que eu declarei na minha declaração, né, obviamente esse valor é alugado, esse imóvel é alugado, e eu não declarar esse aluguel, eles vão ter esse cruzamento. Né? Já ocorre através da Admob, das imobiliárias, mas se eu tenho um imóvel no meu nome, onde outra pessoa declara que é residente, obviamente, então ela está alugando, vai ter esse cruzamento e aí sim vai ter a cobrança, né? Então isso do aluguel vai ser impactado de forma bem elevada com a reforma e com esses novos sistemas que eles estão implementando, né? Não, perfeito. Cada vez mais o acesso à informação está facilitado, não só para quem quer, de alguma maneira, de forma estratégica e segura,
remodelar o negócio para uma operação mais simplificada e otimizada de custos, mas também facilita também para o ente público, né, fazer essa fiscalização. Então é muito importante hoje essa consultoria para esses movimentos, porque como o Gabriel colocou, isso a gente vê muito na prática, em conversas com colegas de holdings que foram feitas, venderam uma solução, venderam uma ilusão que não é aquilo ali. Não, Que tu não vai pagar nada de imposto com hold. não tem isso, não existe mágica, né? Não tem mágica, não tem, essa mágica ela não existe, essa conta ela não vai fechar. Sim, sim. Na verdade ela fecha lá no final, ela dobra o custo, né? Fica mais caro. É. Mas e como é que, até dando um conselho para empresas, pessoas físicas, autônomos, qual é o valor de um contrato em uma operação? Nós podemos colocar, por exemplo, um contrato mal feito, o contrato, pelo que o meu entendimento, né, que é raso, é questão jurídica, ele dá segurança para ambos os lados, certo? Com certeza. Então, para a reforma tributária, um contrato bem feito, seja qual for a prestação de serviço, de um aluguel, o que for, também vai ajudar bastante, né? Ah, com certeza. Mas o maior valor eu acho que é tu deitar tua cabeça no travesseiro à noite e conseguir dormir com segurança. É tu pensar que eu costumo dizer, né, que quando tu tá remando no oceano sem ter um destino traçado ou sem saber para onde tu tá indo, tu tá à deriva. Tu pode a qualquer momento, tu pode ir para lá, tu pode ir para cá e tu tá numa linha muito tênue entre o estou fazendo o correto e as coisas podem dar bem errado. Então, essa consultoria, né, para a reforma é algo novo, não só para o empresário, mas para quem também estuda, que é o nosso caso. Então, é importante que tenha esse olhar atento, mas o maior valor hoje para o empresário que eu vejo é justamente ele entender, ter o entendimento, e não só através de conversas com outros empresários, aquele churrasco, sabe aquele churrasco que os empresários estão conversando e surge, tô enfrentando determinado problema. Sim. Então a ideia é justamente essa, é ter esse auxílio, né, tanto da contabilidade como de um escritório, o escritório de advocacia, para transmitir essa paz, conseguir mostrar o que efetivamente está acontecendo, o que vai acontecer e o que pode acontecer também, né? Eu acho muito importante ter esse entendimento para que as coisas saiam conforme as expectativas, né? Que ninguém abre um negócio para fechar. Com Sim. certeza. E agora, pegando o gancho de contratos, formalizar, hoje em dia nós temos uma boa ferramenta, podemos dizer assim, que é a IA, inteligência artificial, chat GPT e diversos outras ferramentas que auxiliam, né? Até que ponto as pessoas podem confiar numa IA, num chat GPT, seja para formalizar um contrato, porque assim como ele ajuda, ele pode ser vilão em alguns casos, né? Como é que o escritório de vocês hoje se posiciona com a utilização de IA? Só complementando, já chegou várias vezes no escritório, eu fiz esse contrato aqui através do chat GPT e com vários pontos falhos porque você seguiu um modelo, seguiu algo que é um padrão, né? Então isso realmente é uma prática muito comum em diversas pessoas. Isso né? para tudo, né? Às vezes no escritório eles falam assim, mas o chat GPT falou que eu tô pagando muito imposto, tá? Sim. Mas o chat GPT, ele ficou quantos anos na faculdade, né? O que ele sabe realmente do teu negócio, da tua operação? Imagino que no escritório de advocacia também seja a mesma coisa, né? É a mesma coisa e é rotineiro. Como eu disse até no início da conversa, né? A gente acaba vendo hoje o cliente chegando com a solução. Ele só quer que O problema, quer que tu problema confie. é a solução. Por que não faz assim? Por que não faz assado? Mas pegando assim, de uma forma bem exemplificativa, né? A inteligência artificial, eu entendo que ela tá aí para nos ajudar. Acho importante essa ferramenta, é uma ferramenta importante para otimizar processo, para justamente facilitar a dinâmica do dia a dia. Mas o que o pessoal, por vezes, assim, deixa de ter esse cuidado, né? Que a inteligência artificial ela vai conseguir te entregar eficiência quando tu sabe fazer as perguntas. Esse é um ponto de suma importância, no meu entendimento. A inteligência artificial ela tá aí para ajudar, mas tu precisa ter uma certa expertise técnica para provocar aquele resultado que tu almeja. Sim. E aí a gente entra naquela discussão, né, que nós conversamos no início da conversa, que
o cliente, muitas vezes, nem ele tem noção do que está passando, do que está acontecendo e qual pergunta ele tem que fazer. O Gabriel deve ver isso no dia a dia com uma certa frequência também, de muitas vezes o empresário, a gente recebe diversas perguntas e muitas delas a gente vê que são perguntas que é que nem quando tu vai num médico, tu chegou no médico, tu apresenta um problema para ele que tu procurou no Google antes, provavelmente, já chega assustado. Aí tu vai passar o problema pro médico e o médico sempre vai te trazer uma outra razão daquele problema. Quase sempre ele vai te trazer o motivo pelo qual tu está com aquele problema. E não efetivamente ele vai abordar diretamente aquele problema. E fazendo essa analogia de novo, né? O advogado é o mesmo esquema. O ponto que tem que ficar muito claro que o advogado ele serve como um alicerce e a inteligência artificial não tem como substituir o advogado. Porque ela vai te facilitar ter a informação, mas tu não vai conseguir auditar se a informação ela tá correta ou não tá correta. Fora que a gente tem uma certa dinâmica nas decisões, a gente está sempre passando por atualizações. Então, o que há um tempo atrás era tido como uma premissa, um precedente, amanhã ou depois já se tem um outro entendimento que pode favorecer o teu negócio. Sem contar a jurisprudência, né? Que vai atualizando. Literalmente, a jurisprudência. A jurisprudência ela tá aí para ser um embasamento, mas para te ler uma jurisprudência e entender efetivamente o que está sendo passado e o porquê de determinada decisão é imprescindível, né? Esse conhecimento. E hoje de implementação de IA dentro do escritório de vocês, não sei se vocês têm alguma, se vocês pretendem colocar alguma, como é que imagino que os posicionamentos quanto à utilização de IA do teu pai, que já fundou o escritório, seja um pouco diferente, que vem de um outro tempo, né? Tem alguma IA hoje que vocês consigam colocar no escritório em prática ou alguma pretendida? Perfeito, tocou num ponto. Isso foi matéria de discussão bastante tempo no escritório, que, como eu disse, o meu pai já está na área há mais de, se não, salvo me engano, são 33 anos de atuação, né? Então ele vem de outros tempos. Ele vem de um tempo que a peça se escrevia à mão. A peça que eu digo, né? A movimentação processual, a petição. Então, até não muito tempo atrás, a gente tinha certas discussões em relação a esse tema por dificuldade de fazer essas adaptações, mas hoje não tem como fugir, a gente utiliza uma plataforma que é de extrema relevância, que eu até indico para outros colegas, que é o Jus Brasil, que é uma inteligência artificial que ela trabalha com a base de dados dos tribunais. Então, a partir da tua pesquisa, ela vai buscar nos tribunais do Brasil, em todos os tribunais do Brasil, decisões referentes ao tema específico. E aí tá um exemplo de como consegue utilizar a IA pro bem, né? Na verdade, ela acaba sendo uma ferramenta de auxílio, onde ela vai te resumir as informações, mas mesmo assim vai ter que aplicar o teu conhecimento técnico, né? A tua análise, e aí sim colocar as tuas ponderações. Ela vai trazer as informações, mas na verdade a análise técnica, a fundamentação ali, quem realmente vai ser a pessoa que tá fazendo a leitura, né? O advogado, enfim, o usuário. Porque ela vai trazer a base de dados e ela fazer aquela análise de uma IA, né? Exato. Que não tem um raciocínio humano. A inteligência artificial, como ela está sendo usada em diversos lugares, ela também é utilizada para o bem, mas também às vezes ela pode ser a vilão, né? Como, por exemplo, a Receita Federal utiliza para cruzamento de dados, enfim, diversos órgãos, né? Então, esse é um ponto ali de grande relevância na utilização, tanto para revisar os próprios dados que a pessoa vai enviar para a Receita, que vai ser auditado provavelmente por uma IA, né, por um sistema, onde se tem uma maior efetividade, assertividade nas informações. E o acesso à IA está cada vez mais fácil, né? Hoje em dia, rapidinho tu consegue ChatGPT, uma pesquisa fácilzinha, já vem diversas informações. Antigamente, as empresas tinham a Receita consegue cruzar os dados em questão de segundos. Hoje em dia, tu também consegue colher teus dados em questão de segundos, né? Então, é muito mais fácil aí. Não se sabe se esse é o problema ou a solução, né? Exatamente. Na verdade, tudo depende de como tu vai utilizar a ferramenta, né? Tu utilizando de uma maneira
assertiva, seja IA, seja qualquer ferramenta, né? Tu consegue ter, sim, bons resultados. Isso para tudo na E vida. o papel aceita tudo também, né? Exatamente. O papel aceita tudo. A gente tá cansado de ver o pessoal chegando com um contrato pronto para fazer uma revisão. E o pior de tudo, ainda pergunta se a gente vai cobrar. E às vezes o contrato, a gente já pegou caso também que o contrato ele tá no mesmo padrão do chat GPT, a Sim, mesma fonte, a copia e mesma cola. letra, tudo Só igual, né? copia e Só cola. copiou, colou e diz, olha, Nem engana. é complicado. Mas a gente já abordou parte de reforma tributária, parte de IA. Eu queria entrar num outro assunto aqui, que é sobre as apostas esportivas no Brasil. O Brasil tem um boom das apostas esportivas, acho que vem desde 2022, cada vez crescendo mais. Agora, em 2025, com o mercado regulamentado, as apostas esportivas são regulamentadas no Brasil. Antes eram autorizadas através de um decreto que tinha lá em 2018. Mas 2025 no mercado regulamentado. Uma coisa que nós temos visto com muita frequência são apostadores, usuários do site de apostas, onde eles solicitam o saque do site e o site começa a pedir infinitas comprovações de renda, comprovação de extrato bancário, comprovação de depósito, uma série de fatores para verificar se realmente aquilo ali Tem origem, da pessoa, se tem origem. Isso aí é permitido pelo site. Então, isso acontece com frequência. Nós temos casos no escritório, casos recentes, que sim, as regulamentações elas permitem, na verdade elas de certa forma exigem, né, que os sites eles façam a solicitação dessa documentação para que o Para veridicidade, tanto do para que o depósito... usuário para que o usuário essa Comprove. regulamentação ela veio justamente para que se organize esse mercado que até não muito tempo atrás ele era muito informal. Sim. Então o usuário hoje tem esse dispositivo, né, que permite a casa de apostas de solicitar essa documentação, mas o que tem acontecido na prática? Vamos para o aspecto prático. De nada vale a gente falar da regulamentação e não falar do aspecto prático. O usuário ele faz o aporte, né, na casa de apostas, aí ele tem um certo rendimento a partir daquele aporte. Passado o tempo, ele vai fazer o saque. Aí, quando ele vai fazer o saque, Aí começa o filme de terror. uma importante consideração, né? Quando tu pede o saque, a casa de apostas ela tem 120 minutos para te depositar o valor, para Sim. te retornar aquele valor. E aí sim, é nessa etapa, talvez de uma forma postergada, que a casa de apostas passa a pedir os documentos, comprovante de renda. Sendo que, na verdade, se ela quer comprovar a origem do recurso depositado, da onde que saiu a comprovação do depósito, ela pode solicitar na hora que tu deposita. Na Ó, entrada, né? depositou, tá, me comprovas todas essas informações. Não depois que tu, teoricamente, ganha e quer fazer o saque, né? Então, eu não sei se podemos julgar como uma má fé, mas talvez poderíamos melhorar esse processo do site, porque justamente a regulamentação ela vem para facilitar, dar mais segurança, dar mais confiança aos usuários. Só que a partir do momento que a casa... É delicado a gente de má fé, né? Mas... utiliza desse regulamento em favor próprio, ou melhor, para dificultar o usuário, né, de ter o retorno de um dinheiro que lhe é devido. Então a regulamentação ela não está usando da forma mais correta, né? Que é... Ela tem esse ponto falho. Ela deveria ter aonde é permitido exigir, desde que seja no depósito. No saque, ela não poderia exigir a comprovação de renda, porque eu depositei 2 e estou sacando 6. Eu não preciso comprovar os 6. porque eu preciso comprovar só os 2 que entrou. Na Né? verdade, Então, por que não exige no depósito e somente no saque, né? Eu entendo que existe uma má interpretação da regulamentação dos apostas, né? Porque as pessoas dizem, para verificar se não vai ter lavagem de dinheiro. Pô, mas o site só pode aceitar o depósito vindo do Pedro. E só pode pagar o Pedro? Onde é que ocorreu a lavagem? Ou tu ganhou ali no site, né? Então, existe uma má interpretação e, infelizmente, é na hora que tu vai fazer a solicitação do saque, né? Nunca é no depósito. E até nós conversávamos... Como é? Conversávamos. Travou fora do ar ali. Existe jurisprudência de pessoas que entraram judicialmente para conseguir efetuar o saque do site e deu êxito, né? O site não pode reter o saldo. Existe jurisprudência já favorável, né, para esses usuários que então estão enfrentando dificuldades para fazer esse saque, inclusive em medida liminar, que a medida liminar ela é uma antecipação, ela antecipa a decisão quando se tem um direito evidente, como nesse caso, que a gente tem um regulamento que, para não dizer utilizado da má fé, né, mas mal interpretado, como bem colocou o Pedro,
mas sim, existe jurisprudência já nesse sentido e que está sendo favorável para esse usuário que está enfrentando barreiras, está enfrentando dificuldades, ou mais do que 120 minutos, que é o que Sim. prega o regulamento, né? Então, a gente tem jurisprudência e tem tido êxito nessas matérias. Agora a gente já se encaminhando mais para o final aqui do nosso podcast. Se tivesse que dar um recado para as empresas, seja aquelas empresas que são mais retraídas, não buscam uma ação preventiva, empresas que estão preocupadas com a reforma tributária, o que tu falaria para esse tipo de empresa? Eu falaria para que se tenha um olhar mais atento na figura do advogado, da assessoria jurídica como um todo, né? Porque a ideia da prevenção, ela não é visando um risco específico, um risco iminente, mas muito acima disso é organizar, fazer com que se tenha transparência para o próprio empresário saber conduzir a empresa de uma forma a gerar valor e evitar conflito. E conflito interno. Quando eu falo evitar conflito, eu falo conflito interno. É tirar e desmistificar essa condição do advogado, como a gente já colocou, de que ele é um profissional apto só para resolver problemas, quando na verdade se pode evitar e muito mais do que isso, tu valorizar a tua empresa. É um investimento. É um investimento. Então, a gente vê contratos sociais, muitas vezes, que não são hábeis a planejar um evento morte de um dos sócios. Isso daí, se a gente for seguir a risca... coisa que parece simples, né? Parece simples, são detalhes que muitas vezes fazem toda a diferença, porque se a gente for seguir o que rege o Código Civil, vai ser um custo para a empresa que muitas vezes impagável. E a relação com terceiros relacionados, por exemplo, ao sócio falecido, ou questões sucessórias envolvendo aptidão técnica para dar continuidade na empresa, porque a empresa é um legado. A empresa é um legado. Então, tendo essa visão um pouco mais profunda sobre isso, é que a prevenção, muitas vezes, ela é mais importante do que a solução do risco, solução do problema, porque a solução do problema, ele é um ponto num contexto geral. Então, trazer hoje para quem está nos escutando a importância desse movimento de ter essa atenção em especial para essa assessoria jurídica, para que possa ter uma sustentabilidade no negócio e as coisas fluem conforme as expectativas do empresário, né? Legal. Perfeito. Muito obrigado. Vitor, te agradecemos. Acho que hoje nós tivemos uma aula aí da reforma tributária, de tudo que envolve a parte jurídica. Quem quiser contatar o Vitor, a gente vai deixar as descrições dele aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado. Obrigado. E tamo junto. Obrigado. Até o próximo PGCast.